Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Que Jesus ele usa essa... Logo, a primeira figura de linguagem que Jesus usa é uma figura tão comum para a gente. Pão. Pão é o alimento mais consumido no mundo. O pão ele existe há mais de 7.000 anos atrás. Já se fazia pão. E mudou pouco dos dias de hoje para o que era na época. O fazer o pão. O pão ele é visto, e ele ainda é visto como um símbolo do alimento. Nós precisamos do pão. Nós precisamos de alimento para o nosso corpo. Nós precisamos da substância. E Jesus ele vai usar exatamente essa figura de linguagem para demonstrar o quanto nós necessitamos dele. Primeiramente, eu queria só pegar um pouco de contexto, porque, como eu disse, a gente não vai conseguir ler todos os versículos, mas é interessante que acabou de acontecer um dos milagres mais memoráveis de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e peixes. O que aconteceu? Nós sabemos que Jesus está com os discípulos, eles estão andando, eles estão no ministério e milhares de pessoas estão seguindo Jesus. Milhares. Certo ponto, Jesus fala assim, olha, a gente tem que alimentar essa multidão. Ele ele multiplica os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos que estavam com um menino, e ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Ou melhor, pelo menos 5.000, mas muito mais do que isso. Porque na época, se era contado apenas os homens. Que nem, por exemplo, se a gente estivesse aqui e alguém chegasse, ia pegar e ia contar apenas os homens adultos, ia falar, olha, lá na igreja tinha apenas 15 pessoas. Mas na verdade tinha muito mais pessoas. Só que esse era o modo que eles contabilizavam. Então aqui tinha muito mais do que 5.000. Deveria ter entre 15 e 20 mil pessoas. Ainda mais porque naquela época existiam muito mais crianças, a taxa de natalidade era muito maior do que hoje. Mas enfim, Jesus ele alimenta 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E após esse grande milagre, esse milagre maravilhoso, a multidão queria forçá-lo, queria fazer ele um rei. Porque imagina só, você, numa terra árida, que não tem muito o que comer, não tem muito o que beber. Alguém chega um cara e simplesmente alimenta toda a sua cidade, multiplica a comida, multiplica o peixe, o pão, e as pessoas ficam assim, não, peraí, esse cara aqui a gente tem que fazer ele o nosso líder, tem que fazer dele o nosso rei. A gente tem que segurar ele aqui. E Jesus, sabendo disso, que as pessoas queriam fazê-lo rei, mas não o rei que Jesus é. Eles queriam fazer dele um rei terreno, não um rei celestial. Queriam dele como se muitas vezes a gente vê em alguns lugares do mundo, por exemplo, como ditaduras. É engraçado que a gente vê relatos de como que muitas ditaduras começaram. Elas começavam como? Chegava alguém muito carismático, muito importante, muito pomposo, que chegava e prometia, olha, se vocês me elegerem, se vocês me fizerem o líder de vocês, o rei de vocês, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar sede, ninguém vai sofrer, nenhum mal vai acontecer com você. E era isso, e era esse tipo de líder que essas pessoas queriam. Eles queriam que Jesus multiplicasse o pão todo dia. Desse pão, desse água, protegesse eles dos romanos. Mas Jesus veio para proteger, veio para salvar essas pessoas, não de uma fome terrena, não de uma opressão terrena, mas de uma opressão muito pior, uma opressão espiritual. Então, após esse episódio, nós vamos ver que Jesus ele se isola um tempo, os discípulos entram num barco, vão para uma região, Jesus anda pelas águas, encontra eles no meio do caminho, acontece um outro milagre, que no Evangelho de João não é narrado na sua integridade, eu quero dizer, na sua totalidade, não que tenha alguma coisa errada no Evangelho em particular,
mas onde Jesus, onde a gente não vê o relato de que Pedro andou até o barco. Então passou isso, eles chegam até outra margem do rio, e a multidão está doida atrás de Jesus. Falou assim, cara, cadê aquele cara que multiplicou o pão? Cadê aquele cara que alimentou todo mundo? Cadê ele? Eu estou com fome. Já faz um tempo isso, eu quero comer de novo. Então nós vamos para o o versículo 25. E a gente vai ler rapidinho, do versículo 25 ao 36. 11 versículos. Vai ser rapidinho. Então, quando Jesus chega do outro lado da margem, a multidão encontra ele. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, a multidão, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Eles lhe deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Versículo 34. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eu coloquei um pãozinho, toda vez que é citado pão ou pães, nesse versículo. E é incrível o quanto que se fala, o quanto se fala do pão, o quanto que se fala do alimento. E a gente consegue ver, simplesmente lendo esse trecho, o quanto que o povo estava faminto. Mas faminto por comida. Não estava faminto por Jesus. Versículo 25. Mestre, quando chegaste aqui, até parece que, poxa, nossa, eles adoram Jesus aqui, eles amam Jesus, eles são realmente discípulos de Jesus. Só que Jesus, conhecendo todos os corações, ele diz, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os milagres, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão aqui porque vocês creem em mim como Senhor e Salvador. Vocês estão aqui por quê? Porque vocês comeram e ficou satisfeito, gostou da comida, gostou do pão que eu multipliquei, gostou do peixe. Versículo 27. E Jesus já começa a ensinar aqui. Ele fala assim, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu acho interessante, logo a dura que Jesus dá no versículo 26, que se a gente pensar até em termos de um animal de estimação, até o nosso cachorrinho, tudo bem que tem os instintos animais, tem o afeto, mas se você pegar e não alimentar o seu cachorro, ele não vai te deixar um dia. Se você não alimentar ele no segundo, não façam isso, mas ele não vai te deixar, ele vai continuar te amando, ele vai continuar no seu pé. Mas, cara, passou um dia aqui, depois de sinais, depois de terem sido alimentados, depois de terem ouvido tudo o que Jesus tinha falado, o pessoal, não, a gente quer pão. Jesus falou, eu sei que vocês querem pão. Vocês estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui por causa dos milagres. Vocês estão aqui por causa do... Eu acho que chega a ser até pior. Porque, olha só, Jesus ele fala assim, olha, não porque vocês não estão aqui por causa que viram sinais milagrosos. Então, tipo assim, eles não estão lá por fé, eles não estão lá pelos milagres,
Eles estão lá simplesmente porque eles comeram e gostou da comida. Tipo, nem pelo sinal eles estão. Assim, o quão duro. E assim, a gente olha isso e a gente fala assim, poxa vida, que povo ruim. Só que a gente se coloca a gente vai colocando no nosso dia a dia e a gente vê que muitas vezes a gente faz isso. A gente troca Jesus por um prato de comida, por um tempo no computador, por um pouco de diversão, por uma bebida, por alguma saída, por algum rolê. E a gente faz isso. A gente não é muito melhor que essas pessoas, não. E Jesus, ele diz, olha, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele não está falando assim, olha, não trabalha, que não adianta você ir trabalhar para comprar a sua comida, não adianta, desiste do seu trabalho. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando o seguinte, olha, parem de se esforçar tanto por coisa terrena. Busquem primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O primeiro é Deus, só que a gente deixa Deus, depois, se der um tempo, a gente busca. Mas, Jesus está falando o quê? Que, poxa vida, vocês têm que buscar o quê? Primeiro o reino dos céus, primeiro a mim. E no finalzinho do 27, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha só, Jesus, ele tá falando o seguinte, olha, e esse pão, e essa comida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, quem é o Filho do Homem? É Ele mesmo. Deus já aprovou, Deus Pai já aprovou. Então, poxa vida, vocês podem estar sossegados que isso aí, que essa é a comida que vocês têm que buscar mesmo, e ela é a correta. Aí o povo começa a retrucar Jesus. Então, eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus tinha falado das obras de Deus. Isso é natureza humana. Infelizmente, a gente sempre acha que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que agir, fazer alguma obra, alguma coisa para poder merecer, para poder realizar as obras. Só que, o que Jesus responde no versículo 29? A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Ou seja, Jesus está falando, o pessoal está falando assim, mas o que a gente tem que fazer então? Vocês têm que crer em mim. Aí eles pegam e falam assim, opa, versículo 30. Mas que sinal milagroso, miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer? E é incrível porque assim, já tinham visto ele multiplicar o pão, e antes disso Jesus já tinha feito alguns outros milagres, tanto que é por conta disso que a multidão atrás dele era tão grande. Já tinha uma multidão quando ele multiplicou o pão. Quando depois ele multiplicar o pão, ficou ainda maior. Então assim, eles já estavam vendo os milagres. Não é uma questão de, eles não viram, eles já tinham visto. A hora que Jesus fala assim, vocês têm que crer em mim, eles falam assim, não, mas peraí, o que tem para mim? Porque assim, eu não vou crer simplesmente, sem mais nem menos. E eu acho interessante porque a resposta deles mostra exatamente o que muitas vezes a gente crê sobre o que é crer, que é errado. Hebreus 11:1, se os irmãos quiserem abrir, é apenas um versículo, é bem conhecido, fala o que é a fé, o que é o crer. E é exatamente o contrário do que eles estão fazendo aqui, e do que a gente faz no nosso dia a dia. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é eu acreditar sem eu ter que ver. A fé é eu acreditar em alguma coisa, botar minha fé em alguma coisa, sem que eu tenha compreendido plenamente. Seria mais ou menos, eu falasse, o Deide chegou aqui e falou do Canadá. Eu nunca fui para o Canadá. Eu não vi nem as fotos que o Deide mostrou ainda. Eu vou ver. Mas ele falou que é um lugar muito bonito. Então eu acredito nele que realmente é um lugar muito bonito. O que esse povo está falando assim, eu não sei não. O que você vai fazer dele? Você vai mostrar as fotos? Você vai mostrar um vídeo? Você vai me levar para lá? Então assim, o povo aqui, eles interpretaram mal o que significa ter fé. Jesus falou assim, vocês precisam crer em mim. Tá, mas para mim crer eu tenho que ver. Mas Jesus fala assim, não, para você crer, você tem que crer. Não é ver, você tem que crer.
a resposta de Jesus eu acho sensacional, porque, na verdade, o povo ainda continua com a replicância deles, né? Versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Olha só que interessante, eles falam assim, olha, o que você vai fazer para a gente crer em você? Que sinal? Porque olha só, o povo antigamente, na época de Moisés pegou e deu pão, fez chover pão do céu para eles, durante 40 anos. E agora você quer que a gente creia em você assim de graça? O que você vai fazer? Jesus responde, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Aí ele explica mais um pouco. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando dele mesmo aqui. E eu acho interessante porque em nenhum momento a gente vê aqui que o povo disse que foi Moisés que deu o pão no céu. Então por que Jesus fala assim, não, não foi Moisés, foi Deus. Mas em nenhum momento o povo falou que foi Moisés. A teologia, como eles desenvolveram a teologia deles na época, os escribas, os fariseus, eles colocaram tanta ênfase no que alguns homens faziam, no que alguns patriarcas, Abraão, Moisés, alguns profetas faziam, que quase meio que deixava Deus, tipo assim, não, Deus age, mas agiu mas por conta deste profeta, por conta deste ancião, por conta deste homem escolhido. E Jesus chega e fala assim, não foi Moisés não, foi Deus. Se não tivesse sido Deus, eles não teriam comido nada, eles teriam morrido no deserto. E esse era e eu gosto disso porque Jesus, ele usa o exemplo deles para convencer eles. Eles falam assim, olha, mas lá no deserto, Moisés levou o pão, fez chover o pão, o maná no deserto. E o que você vai fazer? Jesus pega e fala assim, beleza. Primeiro, não foi Moisés, foi Deus. Segundo, o pão do céu, o verdadeiro pão no céu, sou eu. E ele vai continuar tentando fazer com que o povo entenda isso, com o seu coração endurecido. E eu só queria ler um comentário que eu fiz aqui, sobre o versículo 31 e 32. Os descendentes, que no caso é esse povo, eles são tão teimosos e incrédulos quanto os antepassados, que eles citam os antepassados que estavam no deserto. E Jesus, sabendo disso, usa o argumento deles para os ensinar. Eles falam assim, mas lá Moisés deu o maná. O maná é o quê? O pão que caiu do céu, o pão do céu. Versículo 34. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha como é que o povo não entende, como é que a multidão que está seguindo Jesus não entende. Ele falou o seguinte, olha, o pão de verdade é o pão que desceu do céu, que vai dar vida para o mundo. O que eles falam assim, nossa, beleza, legal, dá esse pão para a gente. Sabe o que é exatamente igual a essa afirmação? Vocês se lembram da viúva no poço? Esqueci o nome, a samaritana? O que ela falou? Jesus encontra ela no poço, ela fala assim, ela está colhendo água, e Jesus fala assim, olha, eu tenho uma água que ela vai satisfazer a sua sede para sempre. O que ela pede? Olha, me dá dessa água. Me dá dessa água. Sabe? É uma resposta carnal, uma resposta de quem não entendeu. A viúva, ela acaba entendendo um tempo depois, depois de um tempo, o que Jesus queria dizer com a água viva. Mas esse povo não entende. O povo acha que o pão Jesus vai dar um pão especial, vai ser um maná melhor do que o maná de Moisés, e eles falam assim, eu quero esse maná, eu quero esse pão. Versículo 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Olha, e assim, irmãos, a gente
versículo 36 aqui, isso está na metade do capítulo. Esse capítulo tem 70 versículos. Eu convido que os irmãos depois leiam. Eu gostaria muito de poder ler aqui, mas é muito longo, não dá para a gente ver tudo. Mas Jesus vai ficar tentando explicar para o povo que ele é o pão da vida durante os outros 34 versículos, e o povo, mas poxa, sabe, o povo não quer se comprometer. O povo quer o quê? O povo quer o pão. Você tem que crer em mim. Mas eu queria que você me desse pão. Eu queria que você fizesse que nem da outra vez. Se dependesse do povo, Jesus ia estar multiplicando pão até hoje. Ia estar lá, tá na hora do almoço, Jesus, peraí, calma aí. Faz chover pão, ou multiplica, ou corta o pão. É isso que o povo quer. É isso que, infelizmente, a nossa natureza pecaminosa quer. A gente quer saciar os nossos desejos físicos. A gente, infelizmente, por nós mesmos, a gente não tem a vontade de buscar a Deus. Mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que buscar o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O coração desse povo, ele não estava simplesmente endurecido. A ideia, pelo que a gente consegue ver pelo capítulo todo, não é simplesmente que eles estão endurecidos, mas que eles realmente não queriam. Uma coisa é você estar com o seu entendimento, poxa, eu não consigo ver o seu Nilson daqui. Vamos supor que eu use óculos e a minha visão está embaçada, eu não estou conseguindo ver o seu Nilson aqui. A ideia é mais de, não, eu estou até vendo o seu Nilson, mas eu vou ignorar ele. Sabe, eu consigo ver ele, eu consigo ver que ele, sei lá, ele tropeçou, mas eu não vou fazer nada por isso. Seria mais uma ignorância proposital do povo. Infelizmente, quando eu leio isso, eu me vejo em muitas situações na minha vida, onde eu pego e eu falo assim, poxa, eu tinha oportunidade, eu tive a chance, esse final de semana mesmo, poxa vida, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter, sei lá, ficado menos tempo em rede social, poderia ter lido mais a palavra, poderia ter buscado mais, poderia ter feito coisas mais úteis com o meu tempo. Poderia ter buscado o pão espiritual, não o pão físico. E agora que a gente vai ver alguns exemplos de pães. Qual pão você tem buscado em Jesus? O pão da alegria. Eu deixei esse aqui porque ele é um pão italiano e realmente ele é uma delícia. Mas esse é o pão que a gente mais busca. Cara, eu quero ser feliz. Cara, eu não quero ir naquela programação. Eu não quero ir naquele evangelismo. Eu não quero ir na reunião de oração. Eu quero buscar, eu vou ver aquela novela, eu vou ver aquela série, eu vou jogar aquele jogo. E, irmãos, assim, isso não é errado. É lógico que dependendo do que for o jogo, o que for a novela, o que você for buscar, é errado sim. Mas, a princípio, isso não é errado. Mas, irmãos, o primeiro pão tem que ser o pão da vida. Um segundo pão, um pão que hoje ele é bem famoso, principalmente nas mega igrejas. O pão da prosperidade. O que eu estou buscando? Irmãos, isso aqui não é simplesmente na nossa vida, não. Muitas vezes a gente pode estar indo na igreja, ou numa reunião, ou numa célula, ou em alguma coisa, buscando isso aqui. Não é necessariamente, eu estou fora da igreja, ou eu estou fora de programação. Isso é da intenção do nosso coração. Eu posso muito bem estar vindo aqui e falar assim, poxa vida, eu vou tentar, sei lá, conseguir uma bênção, eu vou orar, eu vou pedir para o pastor abençoar que eu consiga um carro novo, um emprego novo, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. É isso que eu vou fazer. Eu estou buscando o quê? A prosperidade. Terceiro, o pão da emoção. Esse aqui é o pão jovem. Esse aqui é o que a gente mais busca quando a gente está na adolescência, na pré-adolescência, na nossa juventude, que a gente quer, poxa vida, eu vou na igreja, eu vou na programação, eu vou no culto de jovens, é nada, eu vou pegar e eu vou dar um rolê com os meus amigos do mundo, eu vou pegar e curtir alguma coisa, vou tentar ver, vou baixar um filme errado, que está cheio de coisas proibidas, eu vou fazer alguma coisa que me faça o coração, sabe, o pão da emoção. Muitas vezes a gente busca isso. E, infelizmente, esse pão da emoção, muitas vezes, também tem em algumas igrejas, onde não necessariamente
você é uma igreja que só busque isso. Mas existem igrejas onde o louvor, você está sentindo, você sabe. E não é errado a gente se sentir bem. Não é errado a gente louvar e se sentir comovido. Mas, poxa vida, será que é só isso que a gente está buscando? Porque quando está naquela adoração, naquele som maravilhoso, nos instrumentos, mas aí a hora que você volta para casa, sabe, parece que, poxa, não é a mesma coisa. Parece que eu preciso estar lá, eu preciso dessa emoção. E isso é perigoso, irmãos, porque se a gente começar a pensar que o Evangelho são essas concessões, são esses, eu só estou na presença de Deus na hora que eu estou super emocionado, ou na hora que eu estou pulando, ou na hora que tem aquele louvorzão, ou na hora que eu estou louvando e gritando o nome do Senhor. Mas não é isso, irmãos. Não é só isso. Sabe? A gente pode louvar, a gente pode se comover, mas a gente não tem que tratar isso como se fosse a coisa mais importante. Mais um pão que a gente não tem que buscar em primeiro lugar. O pão do status. Esse aí, a Dali não está aqui agora, mas ela vai conhecer. Também é um pão italiano, bem diferentão. E isso acontece principalmente em igrejas de um certo padrão mais alto. Opa, eu vou naquela igreja, ou eu vou naquela reunião, porque lá só vai estar o pessoal da elite, né? Eu quero um status. Que igreja você vai? Eu vou lá na Ação Bíblica Church Magnífica Super 10, que só tem o pessoal mais top lá. Infelizmente, irmãos, muitas vezes tem gente que só vai em uma igreja, em alguma reunião, em alguma coisa, por status. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes, até mesmo pensando em algumas programações da igreja, a gente pode, a nossa carne faz isso. Às vezes a nossa carne fala assim, poxa vida, mas você vai naquela reunião? Por que você não vai naquela outra que vai mais gente? Sabe, fulano vai estar lá, e o fulano, ele é bem de vida, ele tem conexões. A gente pode conseguir alguma coisa com isso, né? E segundo, eu acho que esse aqui deve ser um dos pães mais perigosos, que é o pão da segurança, ou o pão da comodidade. Por que eu venho na igreja? Porque meu pai e minha mãe iam, porque lá está sendo pregada a palavra, porque, tipo assim, eu estou fazendo as coisas erradas, eu não estou buscando, ou eu posso até estar, vivendo aquela vida morna, onde eu não busco nada, não faço nada, eu não estou nem aí para Deus, eu nem abro minha Bíblia durante a semana, mas domingo eu estou lá. Então, tipo assim, isso me dá uma certa segurança. Eu estou meio que garantido, porque eu estou, eu estou indo lá, eu estou, Irmãos, nenhuma igreja salva. Nenhum prédio salva. Nenhuma religião salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. E pegando os últimos versículos desse capítulo, que infelizmente não dá para a gente ler tudo, após Jesus dialogar muito com esse povo, demonstrar de várias maneiras que ele é o pão da vida e que eles tinham que crer nele, muitos os deixam. Muitos falam assim, poxa, eu achei que eu ia comer de graça, eu achei que Jesus ia dar tudo que eu queria, e que eu não ia ter que crer nele, eu achei que eu não ia ter que me preocupar com nada. Não era bem assim. Muitos vazam. Muitos vazam. Aí Jesus pega e diz o seguinte, no versículo 67. Vocês também não querem ir? Simão Pedro. Pedrão, quando ele fala, o Pedro ele é 880, ou ele fala muito bem, ou ele fala muito mal. E nesse caso, ele falou muito bem. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro está falando o seguinte, Senhor Jesus, eles entenderam aqui. Como eu espero que a gente entenda, como eu espero que a gente não esqueça. Senhor, você é o pão da vida. Você tem as palavras da verdade. Você é o Senhor verdadeiro. Onde é que a gente vai, se só tem você? E é isso que tem que ficar na nossa mente. Poxa vida, de novo, não é um prédio, não é uma reunião, não é uma pessoa, é o Senhor Jesus.
Cara, se Jesus é tudo que eu preciso, é o que eu tenho que buscar, por que eu busco no mundo? Por que eu deixo isso para trás? Por que eu pego e deixo como o menos importante? Por que eu pego e falo assim, se der tempo, poxa vida, eu estou meio cansado hoje. Eu já fiz devocional essa semana, sabe? Por que a gente faz isso? A gente não está dando valor. A gente está tentando esquecer. A gente está fazendo que nem esse povo. Não é uma questão de incapacidade, é uma questão de preguiça, de ignorância. Isso é para mim também, porque hoje mesmo eu até comentei com a Gabi, eu falei assim, olha Gabi, vou desinstalar meu Instagram, porque eu estou perdendo tempo demais. E assim, muitas vezes a gente tem que cortar coisas nas nossas vidas que estão tomando o lugar de Deus. Ainda mais se você é alguém que tem pouco tempo. Porque infelizmente, se a gente tem pouco tempo, mesmo assim a gente dá um jeito de entrar numa rede social. Mas com esse mesmo pouco tempo, pequeno tempo, a gente raramente vai pegar e falar assim, eu vou ler uma passagem, vou fazer meu devocional. Então muitas vezes a gente tem que tirar coisas na nossa vida, tem que tirar alguns pães, nós temos que pegar alguns pães e deixar longe, para que a gente não fique tentado a buscar o pão errado, para que a gente busque o pão verdadeiro. Então, irmãos, conclusão. Jesus é o pão que devemos buscar. Ele deve ser nosso objetivo quando formos à igreja. O nosso anseio nas orações, a nossa alegria nas adversidades e a nossa esperança no processo de santificação. E o processo de santificação, irmãos, todos nós estamos passando. Todos nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nesse processo. Esse processo só vai acabar quando? Quando a gente morrer. E eu deixei, eu quis colocar bem esse pão, o pãozinho de forma, porque eu não sei os irmãos, mas particularmente esse não é o meu pão favorito. Esse aqui eu acho que deve ser o pão mais, vamos dizer assim, sem graça. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que Jesus é sem graça, mas que para nós, muitas vezes a gente acaba, a hora que a gente coloca do lado, junto com esses pães, a gente fala, poxa vida, eu quero esse pão italiano, eu quero esse pão mais escuro, que eu não sei qual é, sabe? A gente busca um negócio mais diferente, quando o melhor é Jesus, quando o melhor é o pão da vida. Mesmo que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, pinte ele como não sendo o melhor. Ele é o melhor para a gente. Vamos orar. Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, porque o Senhor é o pão da vida. Eu agradeço porque o Senhor morreu na cruz por nós, Pai. O Senhor veio, o Senhor se deu por nós, o Senhor veio para nos salvar, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos salvação, nós não teríamos esperança. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, obrigado pela sua palavra, obrigado porque a gente tem a disponibilidade de estudá-la, nós temos ela na nossa língua, nós podemos publicamente evangelizar, estudar, nos reunir, e tantos lugares no mundo não têm esse privilégio, Senhor. Obrigado porque o seu reino tem crescido, Pai, apesar de nós, Pai. Abençoe para que nós possamos fazer e buscar, Pai, a Ti em primeiro lugar, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço em Teu nome. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.